pessoal, beleza? Bom, vamos lá. No último vídeo a gente então tinha terminado a parte da roupa da Wandinha, né? E nesse vídeo então a gente vai fazer o quê? Terminar aqui a parte da gola, o detalhe da gola, os botões e o punho aqui também, o pulso também, tá? Aí só um detalhe, tá pessoal? Eu estou utilizando aqui uma versão do Blender um pouco mais recente da que nós estávamos usando antes, tá? Então estava na 4.2, se eu não me engano. Alterei aqui então para 4.5, a versão LTS, tá? Então é a versão estável. Nesse momento a gente já tem a versão 5.0 ou até um pouco mais, se eu não me engano. Porém, eu não quero utilizar porque não é a versão LTS, ainda está numa versão beta ou alfa, tá? Então, quer dizer, está numa fase de teste ainda. Eu prefiro me manter nas versões de LTS, que são as versões de longo tempo de suporte ou serviço, né? Bom, com isso, algumas coisas mudaram. Vocês vão notar que algumas coisas na tela aqui mudaram, ícones, brushes, mas nada que impacte aí o andamento do curso, tá? Eu acredito até que vocês já estejam com uma versão mais nova também do Blender, tá? Então acho que não vai impactar muito aí no nosso trabalho, ok? Em relação então aqui à peça, a modelagem, a gente vai fazer o que então? Começar fazendo a parte da gola, tá? Para isso, vamos lá então inserir um novo objeto, um cilindro com Shift A, Mesh Cylinder. Vértices aqui eu vou alterar para 8 somente para começar, tá? E entrar no Edit Mode com a tecla Tab. S aqui para escalonar. Vou colocar aqui um pouquinho para o lado. Ok, vou entrar aqui em Wireframe, só para ver mais ou menos aonde está. Acho que está um pouquinho mais para cima, ok? E aqui na visão lateral, vou selecionar só a parte de cima, R para rotacionar, S para escalonar e descer mais um pouquinho também. Acho que ficou muito. Acho que tá bom aqui. Aqui vou selecionar a parte de baixo, S para escalonar e subir um pouquinho também. Ok, vamos dar uma olhada. Ó, aqui já vi que ficou a parte da gola dentro da roupa, então vale a pena a gente esticar um pouquinho mais, tá? Essa parte de baixo eu vou jogar aqui mais para essa última vértice, vou jogar mais para baixo, puxar aqui um pouquinho mais para frente. Essa lateral aqui, deixar mais ou menos aqui. E aí a gente precisa fazer o que? Vou trabalhar modelando um único lado, depois nós replicamos, né, com o modificador de mirror, tá? Então para isso eu vou apertar a tecla 3 para selecionar as faces. Então eu vou selecionar todas essas faces aqui deste lado com a tecla X, delete faces, ok? Vou entrar aqui em Wireframe. E em Edit Mode eu vou selecionar então essa última vértice aqui, tá? Deixa eu só entrar lá em Wireframe de novo. Vou apertar a tecla G, jogar aqui um pouquinho mais para baixo. Essa aqui também um pouco mais para o lado. Essa aqui eu posso trazer mais para cá. Essa também. Deixa eu dar uma olhada como é que tá ficando aqui na lateral. Tá bem longe, né? Acho que vale a pena já trazer mais para cá assim. Tá? Essa aqui a gente não mexe por enquanto, porque eu quero mantê-la na mesma posição só para a gente poder fazer o mirror, tá? Aqui a gente pode trazer um pouquinho mais para cima e essa aqui mais para frente, ok? Se a gente olhar aqui na visão lateral, vai estar dessa forma aqui, tá? Aí a gente já percebe que obviamente não temos polígonos suficiente, então a gente precisa inserir algumas edge loops para fazer aqui a dobra da gola, né? Nesse formato aqui de curvatura, tá? Então para isso, Ctrl R, e aqui eu vou colocar acho que duas a princípio para começar, tá de bom tamanho. Com a tecla S para escalonar, que eu jogava aqui mais para baixo. Aí aqui eu vou jogar um pouquinho mais para cá. E aí fazendo esses ajustes, tá? De acordo com a nossa referência.
Aí, obviamente, que a gente tem poucos polígonos, mas para fazer essa modelagem, que é quase um hard surface, tá de bom tamanho. Ó, aqui ele já passou, então a gente tem que voltar aqui, jogar um pouquinho mais para o lado. Aí aqui a gente pode fazer o seguinte, para seguir a mesma linha, né, da vértice do, ou melhor, da vértice central, a gente pode fazer o quê? Ir naquela opção de snapping, né, e colocar aqui como vértice. E aí ao puxar e colocar em cima deste vértice aqui, ele já centraliza, tá? Deixa eu só puxar aqui de novo. Deixa eu só reservar somente essa vértice, somente essa peça, para ele não confundir com as demais do modelo, tá? Acho que fica mais fácil. Eu apertei a barra de espaço, ou melhor, a barra do teclado numérico, ou ponto e vírgula também para reservar, ok? Para isolar somente essa peça aqui, somente essa mesh, tá? Vou jogar um pouquinho mais para cá. Vamos ver na visão lateral. Pode trazer um pouquinho mais para baixo, um pouquinho. Aqui eu posso desabilitar, né, o snapping, a gente não vai precisar mais agora. Trazer um pouquinho, pouca coisa mais para dentro para criar essa sensação de curvatura também, tá? Então você vê, ó, é muito similar aqui a uma modelagem até de hard surface, né? Superfícies duras, né? Que eles chamam, que é aquela coisa de modelar carro, modelar, enfim, armas, objetos, aviões, aquela coisa mais de objetos realmente, até objetos mecânicos, mais mecanizados, a coisa desse sentido, né? Então, aqui a gente pode trazer um pouquinho mais para cá com a tecla G, tá? Também. Legal. Aí a gente pode vir aqui então já começar a fazer alguns trabalhos já para, como eu posso dizer, deixar mais similar a modelagem original, tá? Uma dessas coisas é o seguinte, a gente pode só mudar mais um pouquinho aqui, trazer mais um pouquinho para dentro, acho que já foi muito até. Aqui pode trazer um pouquinho mais para fora. Uma dessas coisas é inserir um modificador. Vamos colocar primeiro um modificador de, deixa-me pensar, Solidify, beleza? Tá? E aí vamos jogar o Thickness aqui para ele trazer para fora essa espessura, tá? E não jogar aqui para dentro do objeto. Deixa eu ver se eu consigo mudar um pouquinho para ficar mais fácil de vocês verem. Ó, o outline aqui, ó, o outline está em preto, ficou mais fácil, né? Então habilitei aqui outline. A gente poderia até habilitar outras cores também, tá? A gente podia colocar um azul aqui, um vermelho, para ficar mais fácil de visualizar, né? Tá? Então aqui, ó, se vocês olharem com o thickness, ao invés de jogar para fora, tá vendo aquela linha do pescoço aqui, ó? Tá? Ou melhor, talvez ao invés de jogar para dentro, né, nessa linha do pescoço, eu vou trazer aqui o thickness negativo para ele jogar para fora, tá? Só voltar aqui o outline para preto. Isso. Ok, então ficou uma espessura legal, a gente tem uma distância boa aqui do pescoço para a gola, até bem parecido com a própria referência, tá? E aí a gente pode até agora, com o Ctrl Tab e na opção Sculpt Mode, vir aqui com a tecla G e trazer um pouquinho mais para dentro, tá? Se eu quiser apertar a tecla Ctrl, ele faz esse empurra puxa, tá vendo? Então aqui com o Ctrl jogar um pouquinho mais para dentro, aqui também, tá? Legal. E aí assim, agora o que que a gente tem aqui? Opa. O que que a gente tem aqui? A base da gola pronta, tá? Porém, ela está bem com poucos polígonos. Ó, aqui já foi demais. Então, vou jogar um pouquinho com o Ctrl apertado. Vou jogar um pouquinho mais para dentro também, tá? Aqui passou um pouquinho, mas não tem problema. Daqui a pouco a gente ajusta. Então, o que que eu vou fazer agora? Vou inserir um outro modificador de Multi Resolution, tá? Para aumentar a quantidade de polígonos
e deixar começar a fazer aqui toda a parte de curvatura, deixar mais similar aí à nossa referência, tá? Então subdivide, subdivide, ok? Duas subdivisões. Para começar, a gente já tem uma espessura boa, a gente já tem uma resolução legal. Eu vou aplicar então o modificador de Solidify. Apliquei aqui o modificador de Solidify. Agora sim ele permite então que eu faça essa edição aqui no Object Mode, ou melhor, no Sculpt Mode, ok? Então com a tecla G do Grab, né, eu vou fazendo esses pequenos ajustes aqui também, tá? Vamos voltar lá para o Object Mode, já ficou legal. Porém aqui, ó, se a gente notar, ele já passou um pouquinho da roupa, já está entrando na roupa da parte de baixo, né? Vamos aumentar um pouquinho aqui. Aqui acho que a gente talvez tenha que separar um pouco também, né? Ele está sobre a roupa, porém não pode, né, adentrar na roupa, né? Ele tem que tocar somente, tá? Aqui, jogar um pouquinho mais pro lado. É isso aí, pessoal. Acho que ficou legal essa parte, tá? Então a gente pode fazer o que aqui, né? Com o botão direito em Shade Smooth, uh, podemos também fazer uma opção de mirror, incluir um mirror, tá? Para colocar a segunda parte. Só que eu vou fazer o seguinte: eu vou tirar esse Multi Resolution por enquanto, tá? Essas faces aqui eu vou deletar porque não me interessa por hora. Shift delete, delete faces. E vou incluir o modificador de mirror também, ok? E aí se vocês notarem, né, ele tem uma diferença aqui, criou-se uma diferença entre as duas partes do mirror, tá? Eu vou selecionar este lado aqui das vértices, tá? E vou clicar em Clipping, e aí eu vou movimentar um pouco também para ajustar, tá? Legal, acho que ficou bom. Eu poderia aqui já vir e aplicar o modificador de mirror também, ó, aqui ele deu um clipe, ele juntou, né, as duas partes também. E aí vamos fazer o seguinte, vamos lá em Add Modifier, Multi Resolution, Subdivide. Então eu fiz um Subdivide, vamos colocar aqui duas vezes, tá? Eu acho que a gente pode fazer o que? Aplicar o modificador de Multi Resolution, tá? E aqui deste lado a gente vai fazer o seguinte, vamos selecionar todas essas vértices aqui deste lado, apertar a tecla M e clicar em Merge by Distance, tá? E agora a gente pode vir então em G e fazer uma movimentação, só que como o Mirror ainda não foi aplicado, vamos aplicar então o modificador de Mirror e aqui fazer as movimentações com o X de simetria. E aqui eu posso então suavizar um pouco, tá? Com o G, com o Smooth, melhor dizendo, e ir movimentando com a tecla G, ok? Ficou um pouco para dentro da roupa, com a tecla G eu movimento e tiro mais, né? E aí se eu olhar então para a referência, tá bem próximo, só que ainda tem uma diferença, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos puxar um pouquinho mais para o lado e um pouco mais para baixo. Vamos ver se ele não entrou na roupa. Sim, entrou. Então a gente faz aquele mesmo processo. Ctrl apertado, tecla G e a gente movimenta. E aqui a gente pode subir um pouquinho mais essa gola dela, aqui na parte da frente, tá? Legal. Vamos olhar a referência. Ó, pela referência, a gola é um pouco menor, tá? Ela é um pouco menor essa parte aqui da gola. Eu acho que não tem problema, tá? Porque a gente teve aquelas diferenças mínimas, né? Que são em relação mesmo à própria tridimensionalidade do modelo, né? Diferente do modelo 2D, né? Tá?
E aí, se a gente quiser, em Sculpt Mode aqui mesmo, eu vou inserir, vou fazer alguns cortes talvez, para ver como é que fica, se dá certo, se a gente precisa fazer mais alguns ajustes, tá? Aqui, então, na parte dos brushes, eu vou selecionar aqui o Crazy Polish, ou melhor, o Crazy Sharp, e vou fazer uma marcação aqui, tá? Se nós olharmos, ele entrou na roupa, então o que eu vou fazer? Eu vou, primeira coisa, voltar aqui para o Shade Flattening, tá? Eu acho que está ainda precisando de mais resolução, então eu vou colocar aqui um modificador de Multi Resolution, vou subdividir aqui 3 vezes, tá? Para a gente não precisar aplicar aqui a opção de Shade Smooth ainda. Com a tecla G pressionada, eu vou só puxar um pouco mais para fora, tá? Essa gola dela. E agora sim, eu vou então com o Crazy Sharp, vou diminuir um pouquinho aqui a potência para força para 4, mais ou menos. Bem suave, tá? Só para fazer uma marcaçãozinha. E aí eu vou com o Smooth reduzindo um pouco mais, tá? Acho que é isso, legal? Bom, então a gente tem aqui a gola pronta, tá? Vamos olhar na referência, puxar um pouquinho mais para o lado. Show de bola. Aí aqui, pessoal, fica ao critério de vocês, tá? Eu fiz aqui a gola com uma espessura não muito grande, tá? Vocês podem aumentar essa espessura se vocês quiserem, quando vocês forem colocar lá a opção de Solidify. Então o que a gente pode fazer? Barra de espaço, obviamente em Sculpt Mode, barra de espaço, Grab, ou melhor, Grab Silhouette, tá? E aí a gente pode vir então e puxar um pouquinho mais. Deixa eu só diminuir aqui o tamanho do brush. Aqui acho que assim tá legal. E aí volta para o G e puxa um pouquinho mais para baixo. Então a gente vai colocando aqui similar à referência, tá? Vamos voltar lá no Grab Silhouette de novo. Separar só um pouquinho, só para a gente poder ajustar antes, né? Então a gente tem que fazer essas duas, essa junção, né, entre os dois brushes, tá? O Grab e o Grab Silhouette, tá? Aqui eu vou deixar um pouquinho mais para baixo assim, e aí eu volto lá pro Grab Silhouette e junto de novo. Aqui também, para ficar uma curva muito mais próxima com o modelo, tá? Legal. Aqui ficou bom. Então a gente tem neste ponto, só fazendo mais alguns ajustes bem rápido. Então aqui nesse ponto a gente tem a gola basicamente pronta, tá? Acho que ela já pode ser considerada pronta. Se vocês quiserem, vocês podem fazer mais alguns ajustes, tá? Deixa eu só fazer mais um subdivide aqui, vou colocar aqui como 3 e no brush de Crazy Sharp. Tá muito forte, vamos diminuir um pouquinho para 0,3. E fazer um smooth, ok? Só para criar essa sensação da dobra aqui da gola também, ok? Pode jogar até um pouquinho mais para baixo se vocês quiserem, tá? Tudo isso aqui é só alguns detalhes, mas que eu acho que fica interessante, tá? Não é obrigatório, até porque a gente não tem essa referência, a gente não tem como ver atrás ali da personagem, né? Eu achei que ficou legal. Dá um toque a mais. Acho que a gente pode até aqui diminuir um pouquinho o brush
fazer esse efeito, ok? Perfeito. A gola então está pronta. Agora o que a gente pode fazer? Obviamente, Ctrl S para salvar. E agora a gente pode então fazer a opção dos botões aqui e também dessa parte aqui, né, da junção dos dois botões também. Então para isso, Shift A, Cylinder também, tá? Aqui, como a gente está com 8 vértices, a gente pode colocar aqui talvez 12 e depois a gente suaviza. Tab, S para escalonar, S para diminuir no eixo Z somente, então é S e Z. Novamente, escalonamos um pouquinho e vamos descer aqui e colocar aqui na frente. R para rotacionar. Tá? E aí tem um detalhe, tá? Quando eu rotaciono um objeto, eu tenho aqui a opção de transformação da orientação, tá? Por padrão, o sistema ele traz como global e eu posso alterar aqui então para normal, porque aí ele segue as setas, né, dos eixos Y, eixo Z e eixo X, segue exatamente a inclinação ou a rotação, né, ou a transformação da mesh. Como eu rotacionei aqui o objeto, ele acabou criando as setas aqui de orientação de acordo com o objeto rotacionado, tá? Então, vou jogar aqui para o lado, subir mais um pouquinho e vou dar um S, tá? X, para ele fazer uma elipse, né? Rotacionar mais um pouquinho aqui e vamos colocar aqui em cima da roupa dela, tá? Olhando a referência, eu acho que ficou legal. A gente pode reduzir até um pouquinho mais, se quiser. Então tá aqui, temos o nosso primeiro botão. E aí a gente pode fazer o que aqui? Com a opção de Edit Mode selecionada, eu vou apertar a tecla 3 para selecionar a face, tá? E aí eu vou clicar com a tecla I de Inset e, desculpa, fazer essa inserção aqui, tá? Para ele criar essa edge loop adicional, perfeito? E aí eu vou apertar a tecla E de extrude e jogar um pouquinho para baixo também, tá? Bem pouca coisa, só para ele criar esse degrauzinho aqui, tá? Aí, agora, se eu for no Smooth Shade, ele vai ficar assim, meio bagunçadinho. Vamos fazer o seguinte, vamos adicionar um modificador de Multi Resolution, tá? Até ele criar esse efeito mais ovalado aqui, tá? Só que eu preciso criar algumas edges de contenção também, porque aqui, ó, você vê que ele perde, né, a profundidade. Então eu vou fazer o que? Em Edit Mode, Ctrl R, eu vou criar uma edge de contenção aqui, legal? E eu ia criar uma edge de contenção em cima, tá? Aqui, para vocês terem uma ideia. Só que na verdade aqui eu achei que não ficou tão legal. Eu até preferi deixar sem essa edge de contenção, deixar assim. A única coisa que eu vou fazer é apertar a tecla 3, dar um duplo clique, tá? E aí esse duplo clique aqui eu clico bem aqui na lateral mesmo, aqui ó, próximo à própria edge, duplo clique e vou aumentar um pouquinho essa, mais um pouquinho. Aí, achei que ficou legal. Perfeito. Então aqui, achei que ficou legal. Deixa eu ver se ele está encostando na malha da gola. Percebi que não tá. Então aqui eu também vou ter que colocar uma edge de contenção, tá? Aqui ele já ficou mais próximo, mas mesmo assim eu vou descer mais um pouquinho. O que eu posso fazer também se eu quiser, tá? Eu posso vir aqui na opção 3 de face e puxar um pouco mais para baixo. Aqui também seleciono com a opção tecla 2, dou um duplo clique na edge, jogo um pouquinho mais para baixo,
seleciono tudo e trago para cá. Aí eu tenho certeza que passou o objeto da gola. E agora eu venho então em Add Modifier, Generate Mirror. Bom, então aqui pessoal, a gente já pode criar esse ornamento aqui da gola, tá? Para criar um efeito melhor. E aí de novo, tá pessoal? A parte dos botões aqui que nós fizemos, esse é um estilo que eu criei, tá? Nada impede que vocês façam outros estilos também, tá? Então, por exemplo, aqui a gente poderia clicar na lateral, deixa eu só isolar aqui o botão, né? E dar um S para escalonar, tá? E aqui com a tecla 2, selecionar somente. Deixa eu tentar aqui com a tecla 2. Aqui, pronto. Aqui selecionar só essas edges e diminuir um pouco, tá? Com a tecla S. Eu achei que ficou legal. Ó, achei que ficou até melhor do que estava. Tá? Essa é uma das formas. Obviamente, vocês poderão fazer outros modelos de botão aí também, tá? Então vamos lá, vamos fazer esse detalhe aqui. Shift A. A gente vai trabalhar então não com mesh, mas sim com curva, e vou incluir uma curva chamada Path, tá? Então tá aqui, eu vou apertar a tecla G para movimentá-la, G, vou setar, G, vou setar o eixo Z, tá? Então ela ficou dentro do modelo, G de novo, Y. Então tá aqui na frente, tá? E aí para a gente enxergar ela melhor, o que que a gente faz? Aqui embaixo a gente tem essa opção de Data, Object Data Properties, que são as propriedades da curva. E se nós formos aqui em Geometry, Bevel, em Depth, a gente cria uma espessura, né, para essa curva, tá? Então eu vou criar mais ou menos uma espessura igual a essa. E aí eu vou fazer o seguinte, vou movimentar com G, Y, trazer mais para cá um pouquinho também. Aperta a tecla Tab, S, para escalonar, ok? Já percebo que talvez essa espessura esteja muito grande. E aí uma coisa muito legal da curva é porque a gente pode trabalhar exatamente, como o nome diz, com uma curva. Então eu vou clicar aqui em G, Y, tá, para fazer a curva aqui seguindo a referência, e aqui eu vou clicar em G, deixa eu me ver, vou jogar um pouquinho para cá, vou clicar em S, subir um pouquinho, aí, legal. Aí aqui a gente pode selecionar essas duas e trazer mais para trás aqui. Eu acho que mudou em relação à referência, vamos dar uma olhada. Apertar 1, não, acabou não mudando muito, não. Ficou igual, tá? Então o que que acontece, tá, pessoal? Na curva, uma coisa muito legal é que nós temos então essas vértices para a gente poder trabalhar, se nós quisermos, individualmente, tá? Então eu criei essa curva de path, né, que basicamente é uma seta, no Object Mode, porém eu consigo criar então essa espessura, aqui no caso dessa curva em Depth, eu consigo criar essa espessura, tá? E quando eu vou na opção de Edit Mode, através das vértices, eu consigo aqui então fazer essa movimentação, tá vendo? Então eu consigo criar literalmente aqui formas diferentes que podem nos ajudar, por exemplo, a criar um cadarço, de repente a criar até cabelo também. Tem algumas formas de cabelo que a gente pode fazer usando, né, essas curvas, tá? Aí aqui vamos fazer o seguinte, vamos selecionar tudo com a tecla A, vou descer um pouquinho mais, tá? E aqui, se nós olharmos, ela entrou, ficou dentro da roupa dela, tá?
Vamos diminuir então a espessura para 0.2, 0, deixa eu ver aqui, 0.15, opa, muito grande, 0.2, 0.02, opa, agora foi 0.015, aí, agora sim, tá? Legal. Neste caso, deixa eu pensar, ela ficou muito para dentro da roupa, tá? Vamos fazer assim então, vamos movimentar essas duas aqui um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais para fora, mais ou menos aqui. Essas duas aqui da lateral também, um pouquinho mais para fora, tá? Invariavelmente em alguns momentos isso poderia acontecer, tá? De ultrapassar aqui a questão dos objetos, tá? Mas eu acho que não tem problema. Ó, ficou bem legal. Aí a gente pode fazer o que? Das duas uma. Ou a gente vem aqui com a tecla G selecionando a própria gola e trazendo um pouquinho mais para fora, tá? E aí a gente volta lá na curva, seleciona essas duas aqui, né, que as duas da ponta, essa e essa, com a tecla Shift pressionada, então selecionei essa, apertei Shift, selecionei a outra e jogo um pouquinho mais para trás, tá? E aí se eu quiser eu venho aqui e reduzo essa opção aqui. Vamos lá, apertar a tecla N, perfeito. E aqui eu tenho uma opção em item, numa opção chamada Radius, tá? E aí a vértice que eu tenho selecionada da curva, se vocês notarem aqui, ó, em Min Radius, eu consigo ir reduzindo, deixando mais fininho, tá vendo? Tá? E aí eu consigo trazer mais para cá e aí não fica tanto dentro, adentrando a parte da roupa dela também, tá? Vamos olhar lá na referência. Só que aí o que acontece, né? Eu perco um pouco, ou melhor, eu perdi bastante, né, a referência, o tamanho com relação à referência do modelo lá. Então o que eu preciso fazer? Voltar para bevel, radius, melhor, depth e aumentar essa espessura. E aí volta a ficar um pouco estranho. Então quer dizer, você vê, é todo um ajuste que talvez a gente precise fazer, tá? Eu já achei que ficou um pouco estranho. Então, o que eu posso fazer? Além de movimentar, criar espessura aqui, eu posso diminuir a espessura também aqui em Radius, tá? Aí, se eu quiser, eu aumento aqui um pouco. Diminuo essa parte central. Tá? Então, são esses pequenos ajustes que talvez vocês precisem fazer por aí também, tá? Diminuir essa parte central aqui também, parte do meio. E aqui eu acho que eu vou ter que aumentar mesmo para manter este efeito. E aí se eu quiser, diminuo um pouquinho mais também pela opção de Depth. Ok? Legal. Eu achei que ficou bom. Passou um pouquinho? Sim. Vamos lá de novo. Ok. É isso. E aí, por consequência, o que eu vou precisar fazer? Jogar um pouco mais para cima o botão aqui da camisa também, tá? Aí aqui eu aperto a tecla 3, face, e subo. Acho que eu não vou subir muito porque tem a opção, tem essa bevel, essa edge segurando aqui, tá? E aí senão vai acabar ficando um pouco estranho. Vamos dar uma olhada aqui. Não sei, ainda não me deixou contente, tá? Essa parte. Normal, isso aí acontece. Aí a gente volta lá a trabalhar com o radius. Vamos reduzir aqui a parte central. Ok. Eu achei que ficou bom. Aí o que a gente pode fazer aqui, tá? Das duas, uma. Como a gente está trabalhando ainda com uma curva e a gente não tem, isso aqui não é uma mesh, tá? A gente não consegue fechar
esse buraco aqui da parte de cima. Conseguiríamos fechar caso, por exemplo, viéssemos aqui em Radius e zerássemos essa opção, tá vendo? Então ele fecha aí sim a curva, mas não é o caso, tá? Eu não quero fechá-la agora, porque eu quero manter, né, essa mesma espessura. Então o que a gente pode fazer? Vou só salvar aqui com o Ctrl S, clico com o botão direito da caneta, tá? E vou na opção Convert to Mesh, ok? Agora esse objeto é uma mesh. E aí eu posso então, com a opção 2 de Edge, selecionar a borda aqui e fechar com a tecla F. E aqui do outro lado a mesma coisa. Duplo clique para selecionar todas as edges, né? E aperto a tecla F. E aí agora visualizo todos os objetos de novo. Legal. Temos aqui então a gola, botão e o ornamento finalizado, tá? E aí, pessoal, o que que acontece, tá? Caso vocês queiram, eu vou só voltar aqui com o Ctrl Z de novo, antes de ele se tornar uma mesh definitiva. Eu vou fazer o que, tá? Vou selecionar as duas meshes finais aqui, deixa eu só esconder de novo aqui o transformer e vou apertar a tecla E de extrude. Se vocês notarem, tá vendo que ele cria mais duas vértices adicionais, tá? Então aqui, se eu for clicando com a tecla E, ele vai criando vértices adicionais, tá vendo? E aí vocês podem criar uma curva muito maior que essa, tá? E aí eu vou fazer o que? Deixa eu só aumentar um pouco mais essa espessura, jogar um pouquinho mais para cima, e essas aqui vamos jogar lá para trás, tá? Porque elas passaram aqui do objeto. Tá. Acabou passando um pouco mais do que eu gostaria. Mas legal, ó, aqui eu acho que tá bom. Por que eu fiz isso aqui? Por que eu é, criei duas vértices adicionais e aumentei a espessura? Pelo seguinte, na hora que, por mais que nós não consigamos ver agora, neste momento, mas pensando um tipo de render que eu venha a fazer diferente, por exemplo, neste ângulo aqui, talvez aquela curva finalizando aqui, terminando aqui, não ficar tão legal, porque, né, pessoas um pouco mais minuciosas poderiam até ver esse efeito, esse corte aqui abrupto, né, e aí estranhar um pouco a visualização aí desse ornamento aqui da gola, tá? Aí aqui a gente aumentou, né? Tá lá para dentro, não dá para ver, então acho que o efeito fica melhor ainda. Perfeito? Ctrl S aqui para salvar. Agora a gente pode então fazer o que? Criar os outros botões ou criar o pulso aqui também. Então o que eu vou fazer? Vou criar primeiro, deixe-me ver, os botões não, vamos por pulso, vai. Shift A, Mesh, Cylinder, tá com 8, não, tá com 12, vou diminuir para 8 vértices, tá? Mesmo processo. Edit Mode, deixa eu só rotacionar aqui no eixo X em 90 graus, melhor dizendo, eixo X, eixo X 90, ok? E aí eu jogo aqui para baixo, vou colocar aqui como Global e reduzo. Aí aqui então eu puxo para o lado, rotaciono mais um pouco, agora sim retorno para normal e vou fazendo esses ajustes, tá? Até que mais ou menos se encaixe aqui na manga da camisa, tá bom? A gente pode jogar um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para cima. Ó, aqui já saiu um pouquinho, né? Deixa eu voltar aqui para Global, mas aí ele não fica na posição que eu gostaria. Bom, aqui a gente vai ter que fazer mesmo
e movimentando aqui de acordo com a nossa visão, tá? Vou habilitar aqui o Rotate, né, com todos as opções. Eu posso vir aqui em Transform, talvez fique até mais fácil. Tá? Aqui é um atalho que eu criei, né, um Quick Favorites. E aí eu aperto a tecla Q, no meu caso, e vou aqui em Transform. Então eu tenho todas as opções do Gizmo habilitada, tá? Vocês podem fazer isso aí bem, de forma bem tranquila, por exemplo. Vocês poderiam vir aqui, deixa eu lá em Edit Mode de novo. Eu quero criar um Quick Favorite do Move. Clico com o botão direito, Add to Quick Favorite, tá? E aí ao apertar a tecla Q, eu consigo visualizar os Quick Favorites. No caso aqui o que eu acabei de criar, que foi o Move, tá bom? E aí se eu clicar com o botão direito em cima dele, eu posso fazer um Remove from Quick Favorites, ok? Então selecionar tudo aqui. Olha só, aqui eu acho que está legal. Eu só vou deixar como Normal. Vou dar um S para escalonar no eixo X. Aqui ele já perdeu um pouco a orientação, então o que eu vou fazer? Eu vou na tecla 2 mesmo, tá? Para selecionar somente essa face, ou mesmo na tecla 3, se for o caso, e puxar um pouquinho mais para trás, tá? Ó, aqui ele já posso rotacionar um pouco, ou até puxar um pouquinho para cá também, ou dar um S para escalonar, tá? Fica ao seu critério aí, de acordo com como está o seu modelo, tá bom? Opa, um S aqui para escalonar, um G para movimentar, um pouquinho mais para baixo, perfeito. Aí a gente vai alterando, ajustando depois, conforme formos modelando essa manga aqui, tá? O que a gente precisa fazer agora? 3 para selecionar a face, tá? Vou selecionar aqui a opção de Select Box, tecla Shift pressionada 3, X, Delete Face. Então deletei essa face. Vou criar um novo looping, tá? Com Ctrl R, S para escalonar, e aí a gente tem aqui um formato aproximado da manga, tá? Aí de novo, tá, pessoal? O que acontece? Se nós olharmos lá a referência aqui pelo wireframe, tá bem diferente, tá? Poderia até vir aqui fazer alguns ajustes adicionais, mas não vai ter problema, porque a própria manga, né, a própria manga da camisa já fugiu um pouco da referência tradicional, tá? Então não tem problema, vamos deixar assim mesmo, legal? Aí o que a gente pode fazer aqui então? Bem simples, Add Modifier, vamos inserir um Solidify e vamos criar aqui então um Solidify jogando aqui para dentro, tá? Perfeito. A gente pode até aumentar um pouco mais isso aqui. Ah, mas vai passar da parte da roupa lá, não tem problema, tá bom? Aí aqui, deixa eu só ver um detalhe. Vou aqui em Select, Select All by Trade, Interior Faces. Parece que não tem nenhuma face de dentro não, tá? Então acho que dá pra gente deixar assim, ok? E aí a gente pode também fazer o que? Inserir uma opção de Multi-Resolution, um modificador de Multi-Resolution, Subdivide, vamos colocar aqui 4 vezes, tá? E aí se a gente notar, aqui na quina, né, da manga, ficou muito abrupto, né? Ficou muito rígida essa opção aqui. Então o que a gente pode fazer? Vamos criar um bevel. A gente pode fazer de duas formas, tá? Podemos selecionar todo o objeto e lá no modificador nos modificadores e inserir um modificador de bevel, e aí ele vai criar essa curvatura aí na manga, tá? Então a gente tem aqui o bevel, né? E aí a gente pode talvez aumentar este bevel, deixa eu ver aqui, criar mais segmentos,
aumentar ou diminuir, ele já tá no máximo aqui, porque ele está no ângulo de limite de 30 graus, tá? Eu acho que ficou legal. Ou se a gente quiser também, a gente pode fazer o que? Clicar duas vezes na Edge, dar um Ctrl B. Ctrl B, não está criando porque eu não tenho aplicado Solidify. Ctrl B e agora sim, tá? Só que aí o que que acontece? Eu vou isolar essa peça, eu vou clicar duas vezes só na borda externa, agora sim, Ctrl B, e aí eu posso até aumentar a quantidade de vértices também. Olha só, ficou legal. Aí eu posso fazer isso aqui também desse lado. Clique duas vezes, Ctrl B, e aqui temos essa opção. Perfeito? E aí, se a gente notar, o que que acontece, né? A gente tem uma única vértice aqui no meio. Podemos criar mais duas vértices de contenção, ou melhor, não é bem de contenção, né? É para ajustar mesmo, né? Legal? E agora a gente pode vir aqui e começar a trabalhar nessa manga, tá? Para não ficar aqui com a parte da roupa ultrapassando, tá? Então a gente vai ter que fazer alguns ajustes aqui. Esses ajustes são manuais mesmo, tá? A gente pode trazer aqui, opa, um pouquinho mais para cá. Opa, passou aqui. E aí com aquela opção de Crazy Sharp inserindo aqui. Deixa eu só. Ó, aqui acabou ficando muito torto. Vamos fazer o seguinte: vamos voltar aqui, dar alguns Ctrl Z e aí reduzir mais ainda. Deixa eu ver. Acho que ficou melhor assim. Aí com a opção G, bem grande aqui, bem aberto, né? Fazer isso. Ok. E agora sim, com o Crazy Sharp, fazer aqui alguns efeitos, tá? E aí a gente pode brincar com esses efeitos, tá? Por exemplo, a gente pode pegar com o Ctrl pressionado e jogar para riscar, né? Fazer com o traço fique para fora e depois jogar o traço normal aqui para dentro, né? Para fazer com esse tipo de corte. Aí aqui é a mesma coisa, a gente pode jogar para fora. Vamos aumentar só a força para 0.6, por exemplo. Aqui a gente pode fazer o contrário, para cá primeiro e depois aqui. E aí com a tecla G de grab, puxar essa opção porque passou da parte da roupa. Vamos ver como é que ficou. Ficou legal. Só eu acho que a gente pode reforçar um pouco mais aqui. Jogar mais para fora um pouco, tá? E aí volta, opa, volta com o grab, puxando só mais um pouquinho para fora com o Ctrl pressionado, tá? E um smooth leve só para poder suavizar esses cortes aqui que nós fizemos, tá? Você vê que ele ainda está quadriculado? Vamos colocar um shade smooth para ver como é que fica. Ficou legal. Eu achei no final das contas que a espessura ficou muito grande. Então o que a gente pode fazer aqui? Dar um S para escalonar, tá? O que eu estou fazendo aqui, tá? Selecionei as duas bordas internas, dou um S para escalonar, tá? Aí ele já mudou um pouco, porém ele criou algumas informações aqui que eu não queria. Deixa eu ver se eu consigo tirar com o S. Com S não, desculpa, com Smooth. Aqui é a mesma coisa. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar duas vezes na linha. Aqui eu não consigo ver, tá? Porque a manga da camisa está na frente, mas se olharmos aqui na peça isolada, é essa linha aqui, tá? Então eu vou clicar aqui duas vezes, dar um smoothzinho, tá?
só para suavizar. Então, aqui eu estou usando, tá, a opção de Draw Sharp mesmo, tá? Deixa eu só habilitar de novo a manga, que é o Draw Sharp, aqui também. Deixa eu só colocar aqui na opção de Tool, em Advanced, Front Face Only, para ele não. Mesmo assim ele ainda está pegando a parte de trás. Então deixa eu fazer esse primeiro. E esse aqui na sequência e um Smooth para suavizar. Ainda achei que ficou muito grande. Deixa eu diminuir um pouquinho. Acho que aqui a gente pode também passar um Draw Sharp aqui nesse lado. Bem suave aqui também. É isso. Caso vocês queiram isolar a peça e fazer o seguinte, selecionar este lado aqui, e eu acho que eu vou fazer isso, eu vou vir aqui com o G, trazer um pouquinho mais para dentro, tá? Posso fazer isso com esse lado também, o G, e trazer um pouquinho mais para dentro. E aí aqui ele acabou perdendo um pouquinho, mas não tem problema, tá? Ele acabou uma parte interna sobressaindo da parte externa, mas aí com o Smooth eu consigo tirar isso, tá? Obviamente a manga agora dela que está aparecendo, tá? Então posso jogar aqui um pouquinho mais para frente e rotacionar com tecla R e fazendo esses ajustes, tá, pessoal? Até chegar aqui mais ou menos na forma que eu quero, tá? Aqui eu posso dar um smooth adicional. Aqui eu vou puxar um pouquinho com o grab. E aqui um pouquinho para fora. Descer só mais um pouquinho aqui, porque ele está mais próximo, né, da mão dela. E aqui um pouquinho mais para dentro. Ele vai perder um pouco esse formato mais circular, né? Ele vai criar até uma elipse aqui mais oval, mas não tem problema, tá? Depois a gente precisa fazer só esse ajuste aqui da junção da roupa com a mão dela, tá bom? Aqui ficou muito saltado, muito para fora. Bom, com isso feito, o que eu posso fazer agora? Modifiers e Mirror, ok? Então a gente tem agora pronto a manga, tá? E também a gola e o botão da gola e o ornamento central aqui também, ok? Agora o que a gente pode fazer? Criar os botões, tá? E esse aí acho que é a parte mais fácil aí dessa etapa da roupa, né? Deixa eu só aproximar um pouquinho mais. Aqui eu vou dar um leve smooth. Aqui eu vejo que ultrapassou um pouco, aí vocês podem ir ajustando. Perfeito, legal?